Olá pessoal, por que repetimos determinadas ações dentro do setting? Para o analista isso é muito importante, mas nós precisamos entender as nossas ações. Até mesmo repetimos sem nos darmos conta do que estamos fazendo, mas estamos repetindo. E qual seria o papel do analista nesse caso? Freud tem um texto chamado Recordar, Repetir, Elaborar. Só que hoje nós vamos falar do trecho que Freud traz no texto Além do Princípio do Prazer, escrito em 1920. Quando falamos de um processo de análise, o analisando revive com o analista alguma situação da sua vida, algo que ele pôde experimentar. O que a gente chama então de transferência, quando isso vem para dentro do setting. E esse é o nosso tema de hoje, as repetições no setting analítico. Tudo isso virá depois da nossa vinheta, é claro, mas antes de mais nada, já curta esse vídeo aqui, já ajuda a gente a transmitir a psicanálise como a gente vem fazendo aqui na IPC, e também coloque aqui nos comentários a partir da seguinte pergunta: por que respondemos da mesma forma a situações diferentes? Você já parou para pensar nisso? Você faz isso? Situações diferentes, você reage da mesma maneira? Então, vamos pensar sobre isso? Coloca aqui nos comentários e agora sim, bora lá para a nossa vinheta. No texto do Freud, chamado Além do Princípio do Prazer, que ele escreveu em 1920, ele diz o seguinte, seguinte trecho: a proporção entre o que é lembrado e o que é reproduzido varia de caso a caso. O médico, que aqui no caso se refere ao psicanalista, não pode, via de regra, poupar ao paciente essa face do tratamento. Deve fazê-lo reexperimentar alguma parte da sua vida esquecida, mas deve também cuidar, por outro lado, que o paciente retenha certo grau de alinhamento que lhe permitirá, a despeito de tudo, reconhecer que aquilo que parece ser realidade é na verdade apenas reflexo de um passado esquecido. Se isso puder ser conseguido com êxito, o sentimento de convicção do paciente será conquistado, juntamente com o sucesso terapêutico que dele depende. Então Freud traz a importância do processo de repetição e dessa vivência dentro do setting. Freud diz que é importante que o paciente reviva com o analista suas experiências, pois é o que vai levar a resultados no processo de análise. Mas também precisamos compreender algumas situações. Então, antes de entrarmos mais a fundo nesse trecho, vamos entender alguns conceitos e como eles se relacionam. Primeiro, a compulsão à repetição. Freud observa que o paciente, durante o tratamento psicanalítico, é levado a reexperimentar partes da sua vida esquecida. A compulsão à repetição, nesse contexto, refere-se à tendência do indivíduo de repetir padrões de comportamento ou reviver experiências passadas, muitas vezes de forma inconsciente. O analista busca trazer à tona essas lembranças para promover a compreensão e a resolução de conflitos. O acting out. O acting out está relacionado à tentativa do paciente de expressar por meio de ações, emoções ou conflitos não resolvidos. No processo analítico, o paciente pode repetir comportamentos passados de maneira mais direta, buscando uma forma de lidar com suas questões ou suas angústias. Isso faz ele reduzir essas angústias. O desafio para o analista é permitir esse reexperimentar controlado enquanto mantém um certo grau de distanciamento, conforme mencionado no trecho. Ou seja, o analista busca estas repetições, proporciona para o analisando a possibilidade de reviver aquele momento e até mesmo o seu acting out, mas se mantém do lado de fora da cena para poder analisar o que está acontecendo com o analisando. Outro ponto, prazer e o reconhecimento. Freud destaca a importância do paciente reter um grau de alinhamento que permita reconhecer o que está sendo reexperimentado. Não é a realidade presente que o analisando está vivendo, mas sim o reflexo do seu passado. Nesse contexto, o prazer pode estar associado à compreensão e ao reconhecimento desses processos. O paciente, ao confrontar suas experiências passadas, pode experimentar um sentido de convicção e alívio, contribuindo para o sucesso analítico. Quando o analisando compreende que aquela situação é uma situação que está sendo repetida, ele tem a possibilidade de pensar sobre ela, e aí vem o processo de análise. Por que agir da mesma maneira? Por que repetir um processo diante dessa realidade? Será que a atitude que eu estou agindo é condizente com a minha realidade? Será que hoje eu não deveria tomar uma outra ação que não aquela do meu passado? Especialmente se estamos falando aí da infância. Então o trecho
destaca a complexidade do trabalho analítico ao lidar com a compulsão à repetição, o acting out e a busca pelo prazer por meio do reconhecimento. E também a compreensão das experiências passadas do paciente. Nesse trecho, Freud aborda a relação entre o que é lembrado pelo paciente e o que é repetido durante o tratamento analítico. Ele destaca a importância de fazer o paciente reexperimentar partes de sua vida esquecida, o que pode envolver reviver situações traumáticas ou conflitos não resolvidos, mas tudo isso no sentido de poder entender se essas ações são condizentes com a realidade que está sendo enfrentada. No entanto, Freud também ressalta a necessidade de manter um certo grau de alinhamento, para que o paciente possa reconhecer que o que está sendo vivenciado no momento não é a realidade presente, mas sim um reflexo daquilo que se passou. Ou seja, uma atitude do analisando hoje que é reflexo daquilo que ele viveu em momentos passados, como por exemplo na infância. O que vale ressaltar aqui é o quanto esse passado se faz presente, o quanto essa atitude do analisando ela está se fazendo presente. E que nem sempre é condizente com a realidade que é enfrentada. E esse é o papel do analista, aliás, um deles, de levar a essa compreensão. Existe um prazer em repetir, existe uma razão para repetir. O prazer existente pode estar no movimento da repetição da ação, por isso que Freud escreve esse texto. Existe uma forma de prazer que está além daquilo que simplesmente se torna satisfatório, ou seja, tem uma razão para que ele aconteça, tem uma razão para se repetir. Nem tudo que é repetido é porque tem um significado que é bom. Porque, por vezes, a repetição está relacionada a um prazer que está além do satisfatório. Tem um movimento que acontece na ação da pessoa que faz com que ela tenha uma sensação prazerosa em estar repetindo, quando na verdade não é tão prazerosa assim quando a gente analisa. Essa dinâmica entre lembrança e repetição está relacionada à busca por um prazer que nem sempre faz sentido na realidade que está sendo enfrentada. A compulsão à repetição refere-se ao padrão inconsciente de repetir experiências passadas, até mesmo dolorosas ou traumáticas, na tentativa de dominá-las ou encontrar uma resolução diferente. Ou seja, toma-se uma atitude repetida no sentido de tentar ter um domínio a partir de um gatilho na realidade. É por isso que Freud fala que existe algo além do prazer. E é por isso que a gente fala dessa tentativa de domínio. Por quê? Porque aquilo gera uma certa descarga emocional e quando há um gatilho do lado externo, há um reviver, há uma lembrança, algo assim, a pessoa sente essa angústia e ela tenta dominar essa angústia a partir das repetições que vão acontecendo. Assim, o paciente pode repetir situações semelhantes em sua vida, mesmo que isso não traga prazer imediato, como uma forma de lidar com aquilo que não foi resolvido. Por outro lado, Freud também menciona a importância do sentimento de convicção do paciente, que é conquistado quando ele reconhece que as experiências repetidas não são a realidade presente, mas sim reflexo do passado. Esse reconhecimento é essencial para o sucesso analítico, pois permite ao paciente uma maior compreensão de seus padrões de comportamento e a possibilidade de encontrar novas maneiras de lidar com suas questões emocionais. Se dar conta de que a repetição está acontecendo por algo do passado é justamente compreender se aquela ação é coerente com o que realmente deve ocorrer hoje, a partir da realidade que se enfrenta. Seria como levar o analisando a uma compreensão de que a realidade dele é diferente de como era antes e que a atitude que ele está tomando hoje pode ter até um gatilho nessa realidade, mas ele está agindo como se fosse no passado. Essa é a parte que nem sempre é possível compreender, que nem sempre é possível entender, até mesmo por uma autoanálise. É aí que entra a figura do analista, trazendo essas repetições. Uma mudança na realidade pode gerar um desconforto porque a realidade que enfrenta não está condizente com o que se deseja, e isso gera um conflito muito grande entre o id e o ego, que é o que se configura então o conceito da neurose. Falando em conceito, o conceito de acting out também pode ser relacionado a essa dinâmica. O acting out envolve a expressão direta e impulsiva de conflitos internos, muitas vezes sem consciência do paciente. É uma forma de repetir inconscientemente padrões de comportamentos passados, sem compreendê-los completamente. Assim, o act out pode ser visto
como uma manifestação da compulsão à repetição, onde o paciente repete comportamentos semelhantes aos experimentados lá atrás, na esperança de encontrar um alívio ou uma compreensão. No entanto, ao contrário do trabalho analítico, o acting out não leva à resolução do conflito e pode resultar em consequências negativas. Ele é apenas um caminho de expressão relacionado a um mecanismo de defesa. Se é um mecanismo de defesa, então há um conflito entre o nosso id e o nosso ego. O acting out é uma maneira de expressar alguma situação interna que também se torna um movimento repetitivo. Nós temos gestos, formas de falar, formas de reagir, um movimento do nosso corpo, qualquer coisa assim, até mesmo por palavras, que representam o nosso acting out. É como eu ajo diante de uma situação que pode me provocar alguma angústia, então eu tenho uma reação. Portanto, a partir desse trecho do Freud, podemos entender que a compulsão à repetição, o acting out e o prazer estão intrinsecamente ligados à dinâmica entre a lembrança e a repetição no processo analítico. Através do reconhecimento e da compreensão desses padrões repetitivos, o paciente pode alcançar uma maior compreensão e conscientização de si, mesmo que sejam situações mais difíceis de lembrar, e encontrar então novas formas de lidar com seus conflitos emocionais. Esse é o papel do analista, levar o analisando a essas compreensões sobre seu comportamento, sobre aquilo que ele repete, seus conflitos internos. Seria uma percepção de que se está vivendo de uma forma qual nem sempre condiz com a realidade encontrada, o que gera angústia, o que gera neurose. Quando o analisando se torna consciente do que está fazendo, é o mesmo que se tornar consciente daquilo que está vindo do seu inconsciente. E dessa forma, decidir se suas ações devem continuar acontecendo daquela maneira ou não. A intenção é que o analisando saia de um processo repetitivo e possa buscar satisfação a partir daquilo que tem em sua realidade, ou seja, o que é real, e aprender a lidar com as dificuldades de uma forma diferente, porque muitas vezes o que o analisando está vivendo é uma fantasia, repetindo um comportamento, repetindo uma ação a partir daquilo que se viveu e que lá atrás sim ele encontrava talvez um determinado prazer, mas que agora não é condizente com a sua forma de agir. Ou seja, ele pode estar agindo hoje de uma maneira infantilizada, e não no sentido aqui de ser uma pessoa imatura, mas no sentido de estar usando uma forma de agir da realidade como se usava lá atrás. Isso pode ser não coerente com a sua realidade ou não coerente com aquilo que ele gostaria que acontecesse. Compreendeu um dos papéis do analista e a importância da repetição do analisando no setting? Então ajuda a gente a transmitir a psicanálise. Mas como que a gente faz isso? Curtindo esse vídeo aqui e enviando para seus amigos. Também comente aqui como você lida com as suas repetições. Será que você repete muita coisa? Será que você tem repetido e não tem percebido? E no setting analítico? Como é que você vê a figura do seu analista? Como é que você compartilha as coisas com ele? Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!